Olá, começamos mais um programa Claramente e agradeço a você por sua companhia. Hoje quero lhe oferecer informações sobre como prevenir e como lidar com o abuso contra crianças. Gostaria de começar com um texto bíblico que está no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, no capítulo 31 e versículos 8 e 9. E está escrito assim: Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. E veja também este texto da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 3, que diz assim: Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. A Bíblia em Hebreus 13, 3. Se você quiser, depois leia com calma os textos de Provérbios 31, 20, Isaías 1, 17 e Jeremias 22, 16, que falam desse assunto. Compartilho ainda um texto de uma escritora inspirada que disse o seguinte: deixar um próximo a sofrer sem o auxiliar é uma brecha na lei de Deus. Quem ama a Deus não somente ama seu semelhante, mas olhará com terna compaixão as criaturas feitas por ele. Isso está no livro Filhas e Filhas de Deus, na página 52. Existe um problema na humanidade. Existe abuso contra o ser humano desde a queda de Adão e Eva. Ainda citando a Bíblia em Gênesis 4, no versículo 8, está o relato do primeiro homicídio, movido pela inveja. Mas antes mesmo deste crime violento, já havia atitude abusiva na mente humana, expressada por Adão acusando Eva e Eva acusando a serpente. Então vamos ver alguns conceitos agora sobre abuso, violência e agressão. Abuso é o mau uso, é o uso errado, excessivo ou injusto, é uma violação, ultraje ao pudor. Violência é o constrangimento físico ou moral, é o uso da força, coação. Já agressão é o ato ou o efeito de agredir. Agredir no sentido de atacar, provocar, insultar, incomodar. Existem diferentes tipos de abuso. Um deles é o abuso físico, que envolve a agressão contra o corpo da vítima, incluindo empurrar, beliscar, cuspir, chutar, bater, puxar os cabelos, esbofetear, golpear, esmurrar, esganar, queimar, cacetear, lancinar com uma lança, torcer os membros e confinar. Também inclui lançar ácido, água quente ou objetos na pessoa, jogar a vítima contra a parede ou pelas escadas, mutilar com a faca, com tesoura ou outros objetos perigosos e também o uso de armas de fogo. Isso tem a ver com abuso físico. Em alguns países, provoca-se o aborto seletivo contra recém-nascidos do sexo feminino, queimar a noiva e mutilação genital que constituem abuso físico e violento. Um segundo tipo de abuso é o abuso psicológico ou emocional. Envolve crítica constante e mordaz, rebaixamento, menosprezo e nomes depreciativos. Também ameaças verbais, episódios de ira, depreciação do caráter da pessoa e exigências irrealistas quanto à perfeição. O uso constante de linguagem ameaçadora, violenta, obscena, dirigida a outra pessoa também encaixa nesse tipo de abuso. A possessão excessiva, o isolamento, a privação de recursos econômicos e materiais também. Negação do contato ou atividade sexual, resultando numa frustração sexual, dúvida e complexo de culpa quanto à atratividade sexual, tudo isso se envolve nesse tipo de abuso. Atitudes violentas que destroem a propriedade da vítima, tais como roupas, móveis ou animais de estimação. Um terceiro tipo de abuso é o abuso sexual, que tem a ver com carícias e toques impróprios ou observações verbais. Também o incesto, que é a relação sexual com um membro da família, um parente com outro parente. A molestação, o estupro, a prostituição forçada,
o contato oral genital ou carícias genitais ou no seio, que a pessoa não quer. Essas ações são abusivas quando praticadas contra uma vítima menor de idade por um líder religioso, por um professor, por um pai ou qualquer adulto em posição de confiança que se aproveita da vulnerabilidade da vítima ou do relacionamento de confiança para satisfazer suas próprias necessidades ou desejos. Agora, quais são os tipos de violência contra crianças? Então, você tem a violência física, que é o uso da força com objetivo claro ou não de ferir, deixando ou não marcas evidentes, podendo ser espancamentos, murros, tapas, agressões com objetos e queimaduras, com objetos ou líquidos quentes, né? Alguns agressores chegam a amarrar a criança com cordas ou correntes. A violência psicológica envolve a rejeição, a depreciação, a discriminação, o desrespeito, punições extremas, confinamento. Existe a violência também pela negligência, que é a omissão em prover as necessidades básicas para o desenvolvimento da criança, incluindo a alimentação, a medicamento, a instrução acadêmica, a atenção, a higiene, a relação mãe, pai, filho, muito problemática. Você já deve ter ouvido falar na síndrome do bebê sacudido, que é uma agressão contra bebês e crianças pequenas, sacudindo-as severa e violentamente. Isso pode causar lesões na visão, um atraso no desenvolvimento, às vezes convulsões, lesões na coluna e cérebro e pode causar até a morte. Agora, a violência sexual contra crianças, isso envolve a indução da criança a práticas sexuais com ou sem violência física para a satisfação de um adulto, que é um atentado ao pudor e atos libidinosos contra essa criança. As causas dos abusos e violência contra as crianças incluem a pobreza, o alcoolismo e outras dependências químicas. O agressor possui uma tendência agressiva. O que pode desencadear os atos violentos pode ser uma droga, álcool, maconha, cocaína, pode ser um desemprego, uma falta de dinheiro, brigas com o cônjuge, problemas no trabalho. Cerca de 13% do total de denúncias de violência recebidas pelo Serviço de Advocacia da Criança se refere à violência sexual, sendo a família responsável por 62% desses casos. O pai é o principal agressor em 59% das vezes, seguido pelo padrasto em 25%. Entre os meninos, o pai foi o agente violento principal em quase 50% dos casos, seguido dos padrastos e dos tios, independentemente se são cristãos ou não. Isso você pode ver, uma fonte é Edson Passetti, no livro chamado Violentados, Crianças, Adolescentes e Justiça. Quais são as características de uma criança que pode estar sendo vítima de abuso ou de violência? Primeiro, machucados que não podem ser explicados, dificuldade para se concentrar, uma timidez muito estranha, baixo respeito próprio, dificuldade de relacionamento, mostrando-se muito agressiva, muito rebelde ou muito passiva, comportamento autodestrutivo e até tentativa de suicídio. A depressão também pode acontecer ou uma regressão ao comportamento muito infantil, a criança volta a um estágio anterior. O comportamento sexualmente explícito, como a masturbação e brincadeiras sexualmente agressivas também está presente. Uma ansiedade muito alta e distúrbio do sono e da alimentação. Algumas crianças vítimas, elas começam a urinar frequentemente na cama quando já conseguia controlar. Pode haver problemas de aprendizado na escola. Pode ter relutância em voltar para casa, o medo de voltar para casa. Agora, veja o comentário dessa escritora sobre assuntos de saúde e educação de crianças, entre outros temas que ela escreveu. Ela diz assim: quando os pais mostram um espírito áspero, severo e autoritário, desperta-se na criança um espírito de insubordinação e capricho. Assim, os pais deixam de ter sobre os filhos a influência amenizadora que poderiam exercer. Pais, vocês não podem ver que palavras ásperas provocam resistência? O que fariam se vocês fossem tratados com tanta desconsideração como tratam os seus pequeninos? É seu dever estudar da causa para o efeito.
Quando vocês xingaram seus filhos, quando com furiosas pancadas bateram naqueles que eram demasiado pequenos para se defenderem, vocês perguntaram a si mesmos que efeito teria sobre vocês tal tratamento? Vocês têm pensado em quão sensíveis são quanto às palavras de censura ou culpa? Quão depressa vocês se ofendem ao pensarem que alguém deixa de reconhecer a sua capacidade? Vocês são apenas crianças crescidas. Então, pensem em como se sentem seus filhos quando vocês dirigem a eles palavras ásperas e cortantes, punindo-os severamente por faltas que não são nem metade tão graves à vista de Deus do que o tratamento que vocês dão a eles. Interessante esse texto, né? Então, é incrível como que é difícil entender como que pais e mães, geralmente nervosos, sem autocontrole emocional, agridem os filhos com palavras duras, grosseiras, às vezes estúpidas, sem perceberem que estão fazendo isso. Será que não estão percebendo? Eu vejo isso em público, a gente vê isso no supermercado ou em qualquer lugar. Se você, pai e mãe, não tinha condições emocionais de criar uma criança, por que a tiveram? Elas não têm culpa dos seus problemas psicológicos. Se você é um pai ou uma mãe grosseiro, grosseira com seus filhos, é hora de parar isso. Se não consegue se autocontrolar, então procure um tratamento psicológico, converse com seu conselheiro espiritual, peça uma entrevista com a psicopedagoga da escola, mas pare com isso. Se você é um pai, uma mãe sem autocontrole emocional e ainda se diz religioso ou religiosa, deixe-me compartilhar esse texto, preste atenção no que ele diz. Muitos pais que professam ser cristãos não são convertidos. Cristo não habita pela fé em seu coração. Sua aspereza, sua imprudência, seu temperamento indomável desgostam os filhos e os tornam avessos a toda instrução religiosa. Isso está no livro Orientação da Criança, na página 280. Então, se você é rude com seu filho ou filha em casa e quando vai na sua comunidade religiosa se mostra falsamente carinhoso ou carinhosa, isto é hipocrisia. E o texto está dizendo que essas crianças poderão se tornar avessas à religião como uma reação a essa atitude dupla dos pais. Depois, vocês não poderão reclamar se na adolescência eles abandonarem os princípios religiosos. E também não será justo querer que a escola, o psicólogo ou o líder religioso da sua comunidade, o professor, resolva os problemas de comportamento de seu filho ou sua filha como se fossem problemas deles, das crianças, desconectados com a maneira como você e mãe, você pai, trata essas crianças. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos aqui com esse assunto sobre como ajudar as crianças que podem estar sendo vítimas de abuso. Fique aí e já voltamos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Claramente, falando hoje sobre prevenção e como lidar com abuso e violência contra crianças. Se você perdeu o primeiro bloco e deseja assisti-lo, assim como os programas anteriores, basta acessar o site do programa Claramente, na página da TV Novo Tempo, novotempo.com/claramente, ou no Facebook, facebook.com/claramente-nt de Novo Tempo. Também no YouTube, que é o youtube.com/claramente Novo Tempo. Eu queria falar com você, lembrando a questão daquela revista, que é muito importante você poder ler, que tem artigos muito interessantes sobre saúde mental, saúde física, saúde espiritual, e você pode pedir usando o endereço que está aí na sua tela. Vamos ver alguns dados estatísticos sobre abuso e violências em geral. 51% da população mundial é mulher. As mulheres chefiam 33% dos lares. De 3 a 4 milhões de mulheres nos Estados Unidos são espancadas a cada ano por seus maridos ou companheiros. Pelo menos 95% das vítimas de abuso na família são mulheres. Na Inglaterra e no país de Gales, 1 em cada 4 vítimas de assassinato era mulher morta por seus maridos, isso em 1982. O Departamento de Pesquisa e Estatísticas Criminais do New South Wales, na Austrália, indica que dos homicídios resolvidos pela polícia entre 1968 e 1981, 42,5% ocorreram nos relacionamentos familiares.
Estudos feitos em Bangladesh e na Índia indicam que as vítimas de abuso dentro da família frequentemente buscam a solução para o seu problema no suicídio. 1 em cada 10 mulheres no Canadá é espancada. Em nosso país, o Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida no seu lar pelo próprio marido ou companheiro. No mundo, a cada minuto, uma mulher é agredida, humilhada, espancada, abusada, explorada e morta dentro do seu próprio lar, na maioria das vezes por homens com quem elas mantêm uma relação de afeto. 38% das mortes das pessoas no Brasil, 38% das mortes das pessoas no Brasil com até 19 anos de idade são causadas por agressões. No Brasil, onde existe uma população de quase 68 milhões de crianças de 0 a 18 anos de idade, são registrados 500 mil casos de violência doméstica de diferentes tipos. Em 70% deles, os agressores são pais biológicos. Um levantamento feito pelo Núcleo de Atenção à Criança Vítima de Violência na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em dados coletados a partir de 1996, mostra que quase 30% de meninos e meninas foram vítimas de abuso físico. A violência sexual aparece em segundo lugar, com quase 29%. Sofreram negligência, 25,7% e 16,3% abuso psicológico. 31,6% tiveram um tipo mais comum de violência doméstica, que é a sexual. 27,7% maus tratos físicos, 24% negligência, 15,8% abuso psicológico. Geralmente, a pessoa violenta, aliás, é o pai ou o padrasto. Somente 15% dos agressores masculinos são punidos, só 15%. A Unicef estima que cada dia 18 mil crianças e adolescentes são espancados no Brasil e em torno de 7 mil mortes por ano são decorrentes dessas agressões. Isso dá mais ou menos cerca de 19 mortes por dia. Crianças violentadas em casa ficam quietas com medo, com vergonha e com culpa. E o adulto sabe da violência feita contra elas, o adulto que sabe dessas violências, ele é responsável pelo cuidado para com elas. Muitas mães que sabem que houve agressão contra seus filhos ficam caladas com medo do marido, medo de separação conjugal caso denuncie o marido violento. Mas ficar calada nessa circunstância é se tornar cúmplice do agressor. E o agressor é um covarde, podendo ser de qualquer religião, raça, posição social ou econômica e tem que ser denunciado, o que pode promover o tratamento que ele precisa. A prevenção do abuso e violência contra as crianças pode ser feito com passos como, por exemplo, primeiro, ensine às crianças os nomes reais das partes do corpo sem inventar apelidos para os órgãos genitais, nádegas e seios. Segundo ponto, diga para a criança que ninguém pode tocar nela de forma que a incomode, mesmo sendo um dos pais, parente próximo, médico ou babá. Explique que se ela se sentir incomodada, ela deve falar. Se o médico precisar fazer alguns exames desagradáveis para ela, explique o que o médico irá fazer. Um terceiro passo, fale para a criança que não deve existir segredos que os pais não possam saber. Um quarto passo, ensine a criança que ela não deve permitir ser fotografada nua ou quase nua. E deve contar a seus pais se alguém pedir isso a ela, ou mesmo se apenas lhe mostrar fotos de pessoas nuas. Também o quinto passo é você explicar que as crianças não devem aceitar doces ou dinheiro ou balas de estranhos e não devem entrar na casa ou no carro de pessoas desconhecidas. E se isso ocorrer, elas devem ser ensinadas a se afastar rapidamente. A pessoa adulta que vivencia a violência contra ela ou contra uma criança ou jovem tem que sair da negação. Mas o que é negação?
A negação é a atitude de uma pessoa que, para sobreviver, procura se adaptar a uma situação cuja gravidade conhece, mas faz de conta que não existe. Isso está em todas as nossas atividades, página 13. A fim de parar de negar uma situação, é importante aceitar a realidade, aceitar que ela existe e fazer algo para mudar. A aceitação não significa submissão a uma situação degradante. Significa aceitar o fato de uma situação e então decidir o que fazer a respeito. Isso também está no mesmo texto, a página 158. Então, não espere o medo ir embora para você agir. Se você é a vítima, creia que merece viver bem e Deus deseja para a sua vida muito mais do que apenas sobrevivência. Cabe somente a você determinar o que é e o que não é aceitável para você mesmo, para você mesma. O mesmo comportamento que é intolerável para uma pessoa pode não incomodar uma outra pessoa. Tolerar abusos pode ter relação com desrespeito para com você mesmo. Você pode sentir que não merece alguma coisa melhor, mas isso está errado. Ninguém merece violência. O familiar tem o direito e a responsabilidade de proteger-se e proteger a criança. Se você vive como uma pessoa agressiva, creia que você é uma pessoa valiosa, preciosa, tem direitos, pode dizer não, pode fixar limites que ninguém pode atravessar, a menos que você queira. Você tem direito de dizer basta, mas não reaja, haja, faça algo para acabar com o sofrimento. Agora, alguns grupos de ajuda mútua, como o Al-Anon, que é um grupo que ajuda pessoas que convivem com alcoolismo, alguns grupos ensinam a fazer o que eles chamam de desligamento afetivo com amor, que é uma estratégia de comportamento que visa sair do sofrimento desnecessário. Esse desligamento afetivo com amor significa o familiar amar a si mesmo o suficiente para parar com a culpa falsa, o medo e a autopiedade por tempo suficiente para estabelecer uma separação entre ele mesmo e o problema, até que possa esclarecer as opções e responsabilidades e agir sabiamente. Significa o desligamento afetivo com amor entender que você pode aprender a desligar afetivamente do abusador sem abandonar a pessoa. E que desligar-se não é se importar menos com o abusador, é se importar mais com a própria serenidade, a sua serenidade e proteção pessoal, claro, da criança. Um tipo de abuso grave contra as crianças tem que ver com a chamada ideologia de gênero. Alguns chamam de ideologia de ausência de sexo. O que é isso? É uma ideia, é uma teoria. Eu disse teoria. Aliás, qual é a definição de teoria? Teoria é uma ideia que alguém tem como base em alguma hipótese, especulação ou suposição, seja sobre algo concreto ou abstrato em relação à realidade. Para uma teoria ser comprovada como verdade, ela precisa seguir padrões científicos em sua investigação. Será que a teoria da ideologia de gênero foi comprovada pela ciência? Nós vamos ver isso em detalhes em um próximo programa. Hoje eu quero apenas colocar essa informação de que essa teoria é um abuso contra as crianças. A teoria da ideologia de gênero diz que os seres humanos não nascem com gênero masculino e feminino, mas que isso é construção cultural e que cada um pode construir seu gênero como quiser. Vamos ver sobre isso num programa futuro, que é importante aprendermos a verdade sobre esse assunto. A melhor forma de prevenção da violência tem que ver mesmo com a família. O melhor ensinador para o bem ou para o mal é o exemplo da pessoa. A criança necessita aprender conceitos de boa moral, valores positivos de conduta. Mas para isso, seus pais ou cuidadores precisam ser pessoas de boa moral, de boa conduta, porque o exemplo fala mais alto. Mas se esses pais são eles mesmos agressivos, verbal e ou fisicamente, se nutrem em sua família o consumo de álcool, se vive assistindo um programa de TV cheio de sensualidade, de mentira, de violência, de agressões, péssimos modelos, como em algumas novelas, o que é passado para a criança será algo negativo, que contribuirá para gerar comportamento abusivo e violento.
Por isso, o mais significativo fator para reduzir a violência na sociedade tem que ver com guiar a criança desde pequena com disciplina equilibrada, exemplo de boa moral, evitando expor a criança à maldade e modelos de conduta muito alterados, como existem em alguns filmes, revistas, novelas e muitos programas de TV. É muito difícil educar os filhos na sociedade pós-moderna na qual a gente vive quanto à questão da prevenção da violência, mas não é impossível. Tudo começa no lar com o relacionamento entre os pais e os filhos. É ali onde a prevenção da violência tem mais poder. Tenha coragem de ensinar seus filhos pequenos a serem honestos, verdadeiros, a se protegerem de crenças agressivas, a saberem dizer não para coisas estranhas para elas que outros possam oferecer e a terem valores éticos, mesmo rodeados com a abundância da falta de ética. Ensine a criança a se autocontrolar. Não as permita ter acesso a tipo de lazer violentos, como certos videogames, filmes, vivendo com ela o maior tempo possível em meia natureza, oferecendo alimento simples, natural, dormindo cedo, monitorando os estudos dela. Você acha que isso é fora de nossa época? Não, não mesmo. É possível aprendermos a ser verdadeiros, honestos, sinceros, éticos, numa sociedade apodrecida materialmente, moralmente, aliás, sem nos tornarmos ingênuos, né? E proteger a maldade, proteger as crianças da maldade que existe. Eu quero terminar e espero você mais adiante no programa Claramente.